Você conhece alguém que sofreu uma queda aparentemente sem motivo? Estava bem, andando pela casa, e de repente, uma tontura, um desequilíbrio, um tropeço. Às vezes nem foi culpa do tapete, da escada ou do chinelo virado. Às vezes, o verdadeiro culpado está escondido onde menos se espera, dentro do próprio armário de medicamentos. Sim, o perigo que está derrubando milhões de idosos todos os anos pode estar vindo direto da caixinha de remédios. E mais chocante ainda, são remédios receitados por médicos, comprados legalmente, tomados com disciplina, mas que escondem um efeito colateral devastador para quem tem mais de 60 anos, a perda silenciosa de equilíbrio. Agora, respire fundo e pense por um instante. Quantos medicamentos você ou alguém da sua família toma todos os dias? Será que algum deles está comprometendo seu sistema nervoso, os músculos das pernas, ou até a pressão arterial de forma tão sutil que você nem percebe, até que acontece a queda? Por que ninguém fala sobre isso com clareza? Por que esses remédios continuam sendo usados sem alerta sobre os riscos em idosos? Neste vídeo, você vai descobrir quais são os 4 tipos de medicamentos mais perigosos para o equilíbrio dos idosos. E o pior, são medicações comuns, de uso diário, muitas vezes vistas como inofensivas. Vamos entender o que eles fazem com o corpo, por que esses efeitos são tão graves em pessoas com mais de 65 anos, e o que você pode fazer para se proteger ou proteger alguém que você ama. Antes de seguirmos, já quero te convidar a ficar comigo até o final, porque no último bloco eu vou revelar o remédio que parece inofensivo, mas que multiplica por 3 o risco de quedas em idosos, e que ainda é vendido como se fosse água com açúcar. Você vai se surpreender. Vamos começar entendendo o tamanho do problema. A cada ano, mais de 30% dos idosos brasileiros sofrem pelo menos uma queda. E entre aqueles que caem, 40% não conseguem se recuperar totalmente. Os dados do Ministério da Saúde mostram que quedas são a principal causa de hospitalizações por trauma em pessoas com mais de 65 anos. Mas o que quase ninguém percebe é que uma queda raramente acontece do nada. O corpo dá sinais. E em muitos casos, o que tira o idoso do eixo não é apenas a idade, mas os medicamentos que ele está tomando. E aqui está a verdade que muitos médicos não contam com todas as letras. A forma como o corpo de um idoso metaboliza os medicamentos é completamente diferente de uma pessoa jovem. O fígado processa mais devagar. Os rins eliminam com menos eficiência. O cérebro é mais sensível a interferências químicas. E é por isso que remédios considerados seguros para adultos podem se tornar um risco para quem passou dos 65 anos. Vamos falar sobre isso com profundidade. Você vai entender, ainda neste vídeo, quais são esses 4 tipos de medicamentos, como eles afetam diretamente o equilíbrio e o sistema nervoso central, e o mais importante, como você pode conversar com seu médico ou farmacêutico de forma eficaz para fazer uma revisão segura da medicação. Mas antes, deixe eu te contar uma história real que talvez se pareça com a sua. Dona Teresa tem 73 anos. Mora sozinha, é lúcida, ativa, gosta de caminhar e cuidar do jardim. Começou a tomar um remédio para ansiedade após a morte do marido, por recomendação médica. Era um benzodiazepínico. Você vai entender mais sobre ele no próximo bloco. Nas primeiras semanas, ela dormia melhor, se sentia mais tranquila. Mas depois de alguns meses, começou a sentir tonturas ao se levantar. Uma vez quase caiu na escada. Um dia, caiu no banheiro. Fraturou o fêmur. Ficou internada, passou por cirurgia, perdeu autonomia e confiança. O que ninguém sabia, nem ela, nem a família, é que aquele remédio, receitado com a melhor das intenções, reduz a percepção espacial, atrasa os reflexos e diminui a força muscular nas pernas, principalmente em pessoas idosas. E ela jamais foi alertada sobre isso. O médico focou nos benefícios do remédio, mas não considerou os riscos específicos da idade dela. E o que mais assusta é que ela não está sozinha. Há milhares de Donas Teresas no Brasil. E a maioria nem sabe que pode questionar um receituário. Que pode, e deve, perguntar: esse remédio pode afetar meu equilíbrio? Existem alternativas com menos riscos? Agora, vamos deixar claro, o objetivo aqui não é demonizar a medicina, muito menos o uso de medicamentos, mas sim trazer à luz o que muita gente ignora: o impacto cumulativo de certos remédios no corpo de pessoas idosas. Principalmente quando a polimedicação, ou seja, quando uma pessoa toma 5, 6, até 10 comprimidos diferentes por dia. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia,
O risco de interação medicamentosa e efeitos adversos cresce exponencialmente em idosos polimedicados. E o efeito colateral mais frequente, mas menos discutido, é justamente a perda de equilíbrio e as quedas. Então, aqui vai um dado que ninguém deveria ignorar. Estudos mostram que 40% das quedas em idosos estão associadas ao uso de medicamentos que afetam o sistema nervoso central ou cardiovascular. É um número gigantesco. E o mais triste, muitas dessas quedas poderiam ter sido evitadas com uma simples revisão do uso de certos fármacos. No próximo bloco, vamos começar a revelar, um por um, os 4 principais vilões desse cenário. Você vai se surpreender ao descobrir que muitos desses medicamentos estão entre os mais prescritos no país. E mais, vou te explicar por que eles afetam tanto o equilíbrio e o raciocínio em idosos, mesmo quando são usados da forma correta. Mas antes, quero te deixar com uma pergunta que talvez nunca tenham te feito. Você realmente conhece todos os efeitos colaterais dos remédios que você, ou seus pais, avós, ou pacientes, tomam todos os dias? Se a resposta for não, esse vídeo pode literalmente evitar uma internação, uma fratura ou uma tragédia familiar. E a sua atenção aqui pode salvar não só uma vida, mas a qualidade de vida de quem você ama. Então respira fundo, se concentra, porque no próximo bloco nós vamos começar com um dos remédios mais populares do Brasil, receitado para dormir melhor, e que, segundo estudos internacionais, aumentem até 70% o risco de quedas em idosos acima dos 65 anos. Prepare-se para descobrir o que os médicos raramente explicam em detalhes, mas que você precisa saber urgentemente. E se esse conteúdo já te trouxe algum tipo de alerta ou reflexão, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque ainda temos muito para explorar. E acredite, o que você vai aprender nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde ou da saúde de quem ama. Se eu dissesse agora que um dos remédios mais vendidos no Brasil para tratar ansiedade e insônia pode estar diretamente ligado à perda de equilíbrio em idosos, você acreditaria? E se eu dissesse que mesmo tomado da forma correta, com receita médica, ele ainda pode aumentar consideravelmente o risco de quedas graves? Pois é justamente isso que a ciência vem mostrando, e poucos profissionais têm coragem de afirmar com todas as letras para seus pacientes mais velhos. Vamos começar revelando o primeiro dos 4 remédios comuns que estão derrubando os idosos, os benzodiazepínicos. Você pode não reconhecer o nome técnico, mas com certeza já ouviu falar nos nomes comerciais. Diazepam, Valium, Clonazepam, Rivotril, Lorazepam, Lorax, Alprazolam, Frontal, entre outros. São medicamentos amplamente prescritos para controlar a ansiedade, ajudar no sono e até mesmo em casos de crises de pânico. O problema? Eles são extremamente perigosos para pessoas com mais de 60 anos. E isso não é opinião, é consenso entre diversas instituições de saúde internacionais. Segundo as diretrizes do American Geriatric Society, os benzodiazepínicos estão entre os medicamentos que devem ser evitados em idosos, salvo em casos muito específicos, justamente pelos riscos que trazem ao equilíbrio, coordenação motora e cognição. Agora imagine o seguinte cenário. Uma pessoa com mais de 65 anos começa a ter dificuldades para dormir, sente-se mais ansiosa com as mudanças da idade, a perda de entes queridos, os medos da aposentadoria, da saúde. Vai ao médico e sai com uma receita de clonazepam. Ela toma à noite e, de fato, dorme melhor. Só que, no dia seguinte, acorda mais lenta, com dificuldade para manter o foco, menos firme ao andar. No terceiro dia, já tem tontura ao levantar. E uma semana depois, escorrega no banheiro. A relação é direta e trágica. Esses medicamentos agem diretamente no sistema nervoso central, diminuindo a atividade cerebral, relaxando os músculos e induzindo a sonolência. Para um organismo mais jovem, isso pode ter menos impacto. Mas em idosos, cujo cérebro já está naturalmente mais sensível, o resultado pode ser devastador. Confusão mental, perda de reflexos, fraqueza muscular e, claro, desequilíbrio. A pergunta é: por que continuam sendo prescritos com tanta frequência? A resposta é complexa. Em parte, pela pressão do paciente por soluções imediatas para ansiedade e insônia. Em parte, pela prática médica ainda resistente à mudança. E em parte, porque muitos profissionais não têm tempo de explicar os riscos reais com profundidade. E é por isso que vídeos como este existem, para oferecer a você o conhecimento que pode gerar uma conversa transformadora na próxima consulta. Agora vamos ao segundo remédio da nossa lista, talvez ainda mais surpreendente, os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina e a nortriptilina. Você pode estar pensando,
Mas antidepressivo? Isso não ajuda o idoso a ter mais ânimo, mais bem-estar emocional? Em alguns casos, sim. Mas, novamente, o preço pode ser alto, especialmente com os antidepressivos mais antigos da classe tricíclica. Esses medicamentos não só causam sedação intensa, como também têm efeitos anticolinérgicos, o que significa que reduzem a função cognitiva e podem afetar o sistema de equilíbrio do cérebro. Estudos mostram que pacientes idosos que utilizam amitriptilina, por exemplo, apresentam risco até 2 vezes maior de sofrer quedas do que idosos que não usam antidepressivos. Além disso, esses medicamentos podem interferir na pressão arterial, causando hipotensão postural, aquela sensação de tontura ao se levantar da cama ou da cadeira, que muitas vezes antecede uma queda. Vale dizer que nem todo antidepressivo representa esse nível de risco. Existem opções mais modernas, com menos efeitos colaterais, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como sertralina e escitalopram, que em muitos casos são mais seguros. Mas a chave está na personalização da prescrição e, acima de tudo, na vigilância contínua dos efeitos. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu o padrão. Medicamentos que alteram o sistema nervoso central têm um impacto desproporcional em idosos. E o desequilíbrio, muitas vezes, é apenas o primeiro sinal de que algo está errado. E aqui vai um alerta importante: nunca interrompa ou troque medicação por conta própria. O que você pode, e deve, fazer é levar este conhecimento para o seu médico, questionar, discutir opções. Você tem esse direito. Agora, deixa eu te contar algo que talvez mude sua percepção sobre o uso contínuo desses remédios. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association acompanhou 1.200 idosos durante 2 anos. Os resultados foram claros. Idosos que tomavam regularmente benzodiazepínicos ou antidepressivos tricíclicos tinham um risco 3 vezes maior de quedas com fratura do que os que não tomavam. Mais do que isso, muitos desses pacientes não tinham plena consciência de que a medicação era o fator responsável. Ou seja, muitas quedas que parecem acidentais têm, na verdade, uma origem farmacológica. E esse é o tipo de informação que pode salvar vidas. Mas a pergunta que não quer calar é: como conversar com o médico sobre isso sem parecer que você está desconfiando dele? Aqui vai uma dica prática. Quando for à próxima consulta, leve um papel com todos os nomes dos medicamentos que você toma, inclusive os de venda livre. E pergunte de forma objetiva: doutor, algum desses remédios pode afetar meu equilíbrio? Existe uma alternativa mais segura para minha idade? Essa pergunta simples pode iniciar uma revisão medicamentosa que muda tudo. E se o médico não souber responder com firmeza, você pode pedir para falar com um farmacêutico clínico. Muitos planos de saúde já oferecem esse serviço. O mais importante é entender que você não precisa aceitar os efeitos colaterais como um preço inevitável do tratamento. Em muitos casos, há outras opções. Com menos impacto, com mais segurança e com os mesmos benefícios terapêuticos. No próximo bloco, vamos falar de um medicamento que muitos idosos tomam todos os dias para controlar a pressão arterial, mas que, quando não é ajustado corretamente, pode causar quedas súbitas e perigosas. Sim, até os remédios de rotina podem se tornar um problema se não forem acompanhados de perto. E vamos também abordar uma classe de medicamentos para alergias e dores que, embora pareça inofensiva, compromete o labirinto, a visão periférica e até a força muscular, contribuindo silenciosamente para a perda de estabilidade. Imagine a seguinte situação: uma pessoa idosa acorda cedo, toma seu remédio para pressão, como faz há anos, e segue sua rotina normalmente. De repente, ao se levantar da poltrona ou se abaixar para pegar algo no chão, sente uma tontura forte, o corpo fraqueja, e a queda é inevitável. O que parece um acidente isolado, na verdade, pode ter sido provocado pelo próprio remédio prescrito para proteger sua saúde. Esse é o paradoxo que estamos desvendando neste vídeo. Medicações que deveriam prolongar a vida estão, silenciosamente, encurtando a autonomia. E agora, vamos falar do terceiro remédio comum que está derrubando os idosos: os antihipertensivos, especialmente os que causam hipotensão postural. Antes de qualquer coisa, vale dizer, controlar a pressão arterial é essencial. A hipertensão não tratada pode causar AVC, infarto, insuficiência renal e muitos outros problemas graves. Mas o excesso de controle, ou o tipo errado de remédio, pode ser tão perigoso quanto a própria doença. E é aqui que entra o alerta. Os medicamentos conhecidos como diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida, inibidores da ECA, como enalapril e captopril, e bloqueadores dos canais de cálcio, como amlodipino,
São amplamente utilizados no tratamento da pressão alta. Em geral, funcionam bem. Mas em idosos, com metabolismo mais lento, eles podem baixar a pressão mais do que o necessário, especialmente na mudança de posição corporal. Essa condição é chamada de hipotensão ortostática e provoca a queda abrupta da pressão ao levantar, causando tontura, escurecimento da visão, instabilidade e, muitas vezes, quedas. Estudos mostram que mais de 30% dos idosos que fazem uso de antihipertensivos apresentam episódios de hipotensão postural, especialmente ao acordar, após longos períodos sentados ou após uso contínuo do remédio por muitos anos. E o mais impressionante é que esse tipo de queda costuma ser subestimado por pacientes e médicos. A pessoa cai, se machuca, vai ao hospital, trata a lesão, mas ninguém investiga a fundo a causa real. O remédio continua sendo tomado, o ciclo se repete, e o risco aumenta. Mas como prevenir isso? A resposta está na individualização da dose e no monitoramento constante. Muitos idosos não precisam mais das mesmas doses que tomavam aos 50 ou 60 anos. Com o envelhecimento, o corpo passa a metabolizar as substâncias de forma diferente, e o que antes funcionava bem, agora pode ser excessivo. Por isso, é fundamental conversar com o cardiologista sobre a possibilidade de ajustar a dose, principalmente se houver episódios de tontura, sensação de cabeça leve ou quedas recentes. E aqui vai uma dica prática que pode ajudar a identificar o problema. Meça sua pressão em 3 momentos diferentes: deitado, sentado e em pé, com um intervalo de 1 minuto entre cada posição. Se a pressão cair significativamente quando você fica de pé, isso pode ser sinal de hipotensão postural. Leve esses dados ao seu médico. Eles podem ser decisivos para ajustar sua medicação com segurança. Agora, vamos ao quarto e último medicamento da nossa lista, aquele que muita gente subestima, mas que pode estar sabotando o sistema de equilíbrio de forma silenciosa: os anti-histamínicos e relaxantes musculares. Sim, aqueles remédios tomados para alergias, gripes, dores nas costas, tensão muscular, parecem inofensivos, mas não são. Vamos falar primeiro dos anti-histamínicos de primeira geração, como desclorfeniramina, polaramine, prometazina, difenidramina, Benadryl, entre outros. Esses medicamentos agem bloqueando a histamina, substância responsável por reações alérgicas, mas também interferem em neurotransmissores essenciais para o equilíbrio, como a acetilcolina. O resultado? Sonolência intensa, alteração da percepção espacial, diminuição dos reflexos e sensação de corpo mole. Em jovens, isso já causa sonolência. Em idosos, isso pode ser o suficiente para derrubar alguém no banheiro, na escada ou mesmo em casa, em plena luz do dia. Além disso, esses remédios podem afetar o labirinto e o centro de equilíbrio no cérebro, aumentando o risco de vertigem e instabilidade. Pior ainda quando são combinados com outros sedativos, como benzodiazepínicos ou antidepressivos. Já os relaxantes musculares, como carisoprodol, Dorflex, ciclobenzaprina e tiocolchicosídeo, muito usados para dor muscular e tensão, também entram nesse grupo de vilões disfarçados. O mecanismo é simples. Ao relaxar excessivamente os músculos, eles reduzem o tônus corporal necessário para manter o equilíbrio. Ou seja, o corpo perde parte da sua força de sustentação e o risco de quedas aumenta. Um estudo publicado no Archives of Internal Medicine revelou que idosos que usam regularmente relaxantes musculares apresentam um aumento de até 44% no risco de quedas em comparação com aqueles que não usam. E aqui surge um dado ainda mais preocupante. Muitos desses remédios são comprados sem receita, usados de forma intermitente, como se fossem inofensivos. Isso torna a vigilância ainda mais difícil. A verdade é que o uso de medicamentos sem orientação adequada, ou com orientações antigas, nunca revisadas, está por trás de grande parte dos acidentes domésticos com idosos. Então agora vamos recapitular os 4 remédios comuns que estão derrubando os idosos, para que essa mensagem fique clara na sua mente e você possa agir com responsabilidade. Benzodiazepínicos, como clonazepam, diazepam, usados para ansiedade e insônia, causam sedação, confusão e fraqueza muscular. Antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, provocam sedação intensa e afetam o sistema cognitivo e o equilíbrio. Antihipertensivos, como enalapril, amlodipino, podem causar quedas súbitas de pressão e provocar tontura ao se levantar. Antihistamínicos e relaxantes musculares, comprometem a percepção, relaxam demais a musculatura e causam instabilidade. Mas o que fazer com essa informação? O mais importante agora é não agir por impulso. Jamais interrompa o medicamento sem orientação médica.
O passo certo é buscar uma avaliação completa da sua lista de medicamentos. Existem serviços especializados em revisão da farmacoterapia, oferecidos por médicos geriatras ou farmacêuticos clínicos. E se você é cuidador ou parente de um idoso, pergunte: você já caiu nos últimos meses? Sentiu tontura depois de tomar algum remédio? Essas perguntas simples podem revelar muito mais do que se imagina. Você chegou até aqui. Isso, por si só, já diz muito sobre você. Significa que se importa com a própria saúde, ou com a saúde de alguém que ama. Significa que está cansado de viver no piloto automático, tomando medicamentos dia após dia sem saber, de fato, o que cada um deles está provocando dentro do corpo. Mas agora que você conhece os 4 medicamentos comuns que estão derrubando os idosos, surge a pergunta mais importante de todas. E agora? O que eu posso fazer com essa informação? É aqui que começa o verdadeiro poder da prevenção. Porque a transformação, aquela mudança real, que impede a próxima queda, que preserva a autonomia, que salva uma vida, não está apenas no que você descobre. Ela está no que você faz com aquilo que sabe. Então preste bastante atenção. A partir deste ponto, vamos traçar juntos um plano simples, direto e eficaz. Um plano para que você, seu familiar ou seu paciente idoso tenham mais segurança, mais equilíbrio, mais controle sobre os próprios passos. Vamos começar com o primeiro e mais negligenciado de todos os passos. 1. Faça uma revisão completa dos medicamentos com um profissional qualificado. Parece óbvio, mas poucas pessoas fazem isso. A maioria apenas renova receitas sem sequer questionar o que está tomando. E isso é perigoso. Hoje, muitos idosos fazem uso contínuo de 5, 8, até 12 medicamentos por dia. Isso se chama polimedicação, e embora às vezes seja necessária, precisa de acompanhamento constante. O que foi prescrito há 5 anos pode não ser mais adequado hoje. O que ajudava antes, agora pode estar atrapalhando. Procure um médico geriatra ou um farmacêutico clínico especializado em revisão de farmacoterapia. Esses profissionais são treinados para avaliar interações medicamentosas, efeitos adversos ocultos e identificar medicamentos que podem ser substituídos, reduzidos ou até suspensos com segurança. E aqui vai uma dica poderosa. Leve anotado todos os nomes dos medicamentos, as doses e os horários. Inclua até mesmo os que parecem inofensivos: remédios de gripe, analgésicos de farmácia, chás calmantes. Tudo conta. Você pode salvar a vida de alguém simplesmente organizando uma conversa médica que nunca aconteceu antes. 2. Observe os sinais do corpo. O equilíbrio fala. Sabe aquele tropeço sem motivo? Aquela tontura ao sair da cama? Aquela queda que foi atribuída ao tapete que escorregou? Muitas vezes, esses são sinais silenciosos de que o corpo está em desequilíbrio por causa dos medicamentos. Se o idoso está mais sonolento do que o normal, se tem apresentado confusão mental leve ao fim do dia, se demonstra dificuldade para levantar da cadeira ou precisa se apoiar demais nas paredes, tudo isso pode estar relacionado ao efeito colateral de alguma medicação. Por isso, crie o hábito de observar e registrar esses episódios. Uma simples anotação em um caderno ou aplicativo pode ajudar o médico a identificar padrões que você talvez nem tenha notado. 3. Converse com o médico de forma clara e assertiva. Muitas pessoas, principalmente os idosos, sentem-se intimidados ao conversar com seus médicos. Não querem parecer chatos, não querem questionar, não sabem exatamente o que dizer. Mas a medicina moderna é baseada no cuidado centrado no paciente. Isso significa que você tem direito e dever de participar das decisões sobre o seu tratamento. Aqui vão 3 perguntas simples que você pode, e deve, fazer na próxima consulta. Este remédio ainda é realmente necessário para mim? Existe alguma alternativa com menos efeitos colaterais? Esse medicamento pode estar contribuindo para minhas quedas ou tonturas? Essas perguntas não são desrespeitosas. Pelo contrário, mostram responsabilidade e desejo de cuidado. Médicos éticos não se incomodam com questionamentos bem feitos, eles valorizam pacientes que se importam. 4. Ajuste o ambiente para minimizar riscos. Mesmo que os medicamentos sejam ajustados, é essencial garantir que o ambiente esteja preparado para evitar quedas. O remédio pode causar tontura? Pode. Mas é o tapete solto ou o chinelo escorregadio que termina o serviço. Faça um pente fino na casa. Retire obstáculos, instale barras de apoio no banheiro, invista em uma iluminação mais forte nos corredores. Tapetes.
Só se forem fixados. Escadas. Sempre com corrimão. O ambiente certo pode ser a diferença entre uma queda com fratura e uma caminhada segura até o banheiro. 5. Fortaleça corpo e mente. Equilíbrio também se treina. Você sabia que o equilíbrio pode ser treinado? Sim. Mesmo com idade avançada, é possível melhorar a estabilidade corporal com exercícios simples. Procure orientação de um fisioterapeuta ou profissional de educação física especializado em idosos. Caminhadas orientadas, exercícios de propriocepção, treino de força muscular e alongamento são excelentes aliados. Quanto mais fortes estiverem os músculos das pernas, dos pés e do abdômen, menor será o impacto dos medicamentos que causam instabilidade. O corpo mais preparado compensa as falhas químicas que os remédios podem provocar. Além disso, a atividade física tem um bônus: melhora o humor, combate a depressão e até melhora o sono, o que, por si só, pode reduzir a necessidade de certos medicamentos. 6. Nunca interrompa um remédio por conta própria. Talvez esse seja o alerta mais importante deste bloco. Nunca, jamais, em hipótese alguma, interrompa o medicamento por conta própria. Mesmo que ele tenha sido citado neste vídeo. Mesmo que pareça estar fazendo mal. A retirada brusca de certos medicamentos, como benzodiazepínicos ou antidepressivos, pode causar efeitos de abstinência graves, convulsões, confusão e até agravamento da condição original. O único caminho seguro é o da reavaliação médica. O vídeo que você está assistindo não substitui uma consulta. Ele é uma ponte entre o desconhecimento e a consciência. Uma luz de alerta, não uma ordem de ação. Conclusão: a verdade que protege. O que os médicos nunca contam não é porque escondem por maldade. Muitas vezes, é porque não têm tempo, não foram treinados para detectar esses riscos, ou simplesmente porque ninguém perguntou. Mas agora você sabe. Você sabe que há medicamentos comuns, benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos, antihipertensivos, antihistamínicos e relaxantes musculares, que, usados sem vigilância, derrubam idosos como peças de dominó. Você sabe que existe alternativa, que é possível revisar, ajustar, melhorar, que ninguém precisa aceitar como normal cair 1, 2, 5 vezes por ano, que envelhecer com dignidade também significa caminhar com segurança. E principalmente, você entendeu que a vida pode continuar com equilíbrio, mesmo diante de diagnósticos difíceis, mesmo com múltiplas medicações, mesmo na terceira idade. Reflexão final: a idade não define seu destino. A gente escuta muito que envelhecer é sinônimo de perder a autonomia. Mas isso não é verdade. Envelhecer bem é possível. Com conhecimento, com diálogo, com atitude. O segredo está na prevenção silenciosa, aquela que não aparece nas manchetes, mas muda destinos.